Vamos até Gênesis 3. Vamos ler Gênesis 3. Eu vou ser breve, vou ler ainda assim o capítulo inteiro. Todos aqueles que possam. Vamos abrir em Gênesis 3. Quem não tiver uma Bíblia, é o nosso prazer oferecermos. Portanto, se alguém não tiver uma Bíblia, levante o braço que nós teremos prazer em, nesta hora, vos oferecer uma Bíblia na tradução, a Bíblia para todos. E para quem seguir essa tradução, a Bíblia para todos, vamos estar a fazer uma leitura da página 32. Na página 32, Gênesis 3. Então, façamos a leitura da palavra do Senhor. Eu próprio vou fazê-lo. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e escondi-me. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todo o dia da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E o desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Podemos ficar sentados. Queridos irmãos, eu aproveito para saudar todos aqueles que nos visitam. Temos irmãos queridos, amigos, vêm do Norte, família Oliveira, sejam bem-vindos, é bom estar convosco. Todos aqueles que pela primeira vez se juntam a nós, é o nosso desejo podermos servir-vos e poderem sentirem-se em casa hoje conosco. Estamos a começar um novo assunto hoje, queridos irmãos, e este novo assunto é um assunto que fala sobre... O título que nós lhe demos é A Palavra Está na Praça. Entretanto, Hugo, já está pendurado o cartaz, então alguns dos irmãos já terão visto. O cartaz novo é A Palavra Está na Praça. E repetir uma coisa que já tenho dito, mas de um modo geral, a Igreja procura dividir, organizar o trabalho durante o ano para que o primeiro quadrimestre seja sobretudo para os assuntos da casa.
da família. Depois, geralmente, no segundo quadrimestre, nós tentamos que os assuntos sejam essencialmente para a congregação, para quem nós somos enquanto igreja. E no último quadrimestre, o nosso esforço é que nós, sabendo aquilo que Deus quer de nós na casa e sabendo aquilo que Deus quer de nós na congregação, possamos refletir na nossa relação com a cultura mais abrangente, a nossa relação com a cidade. E por isso, durante o mês de setembro, outubro e novembro, nós vamos, sob este título, A Palavra Está na Praça, perceber melhor, irmos atrás daquilo que é a vontade de Deus para a nossa igreja, servindo-nos não só uns aos outros aqui, mas servindo-nos a outros que não estão aqui. E por isso foi especial que nesta primeira semana de setembro nós pudéssemos estar no Serve the City a servir pessoas de Lisboa. Ora, nós sabemos que grande parte de nós, e eu sou um deles, nem sequer vivem em Lisboa. Muitos de nós vivemos de fora e juntamos a Lisboa. Mas deixem-me dizer, queridos irmãos, nós acreditamos que pelo facto de nos reunirmos em Lisboa, nós temos de servir a cidade de Lisboa. Certamente também os bairros onde vivemos para aqueles que vivem fora de Lisboa. Mas acreditamos que é uma responsabilidade que Deus nos dá servir a cidade. Então, o plano de trabalho é durante estes 3 meses nós percebermos o desenvolvimento da cidade dentro da Bíblia. Para termos uma ideia fundamentada biblicamente acerca daquilo que Deus espera que nós façamos pelas cidades que habitamos, e neste caso por Lisboa em particular. Portanto, durante estes 3 meses, o plano, entre algumas coisas que vamos fazer, é, por exemplo, compreender como é que a cidade é tratada nas Escrituras. E por isso mesmo, nós hoje estamos a começar no início. É curioso, porque os irmãos recordam-se que a série que nós terminámos no mês de julho, como é que se chamava aquela série de mensagens no mês de julho? Era o descanso, não é? Era o descanso. Os irmãos já não se recordam? Já foi há uma eternidade. Tantos quilómetros que fizemos a seguir, não é? Mas no descanso, nós acampámos sobretudo em Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas a última mensagem da série sobre o descanso ia precisamente a Gênesis 3. E hoje cá estamos nós outra vez em Gênesis 3. Já não para falar no descanso, mas para falar da nossa relação com as cidades. Uma das coisas que eu quero encorajar os irmãos ao longo destes meses, hoje ainda não o temos, mas é a lerem alguns bons livros sobre o assunto. Então, se calhar alguns já repararam. Nós recuperámos uma estante de livros que estava ali no bengaleiro e vamos começar, hoje só lá estão 2 livros ainda, mas vamos começar a encher essa estante de livros que podem ser vendidos. O nosso presbítero Ricardo trabalha na Livraria Batista, então ele tem facilidade em trazer boa literatura da Livraria Batista e eu com alguma frequência vou aconselhar alguns livros aos irmãos para poderem ler sobre isto. Ora, quando nós falamos na cidade, e nós lemos Gênesis 3, portanto ainda não começámos hoje a falar propriamente na cidade, mas quando nós pensamos na relação que devemos ter enquanto igreja com a cidade, temos de reconhecer uma coisa. Na Bíblia, a cidade não começa por ser uma coisa boa. Antes de chegarmos lá, que se Deus quiser chegaremos no próximo domingo, nós olhamos para os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis e quero convidar os irmãos a irem folheando, contextualizarem-se, mexerem na Bíblia. A Bíblia está cá para ser mexida. Não há som tão bonito como o som de uma Bíblia a ser folheada. Portanto, se algum de vocês tem um dispositivo, desses dispositivos digitais, façam um download de uma aplicação em que haja um barulho de folhas. De certeza que existe. Para sentir-se mais elevado. Ora, quando nós olhamos para os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, tudo corre bem. Está tudo a correr bem. Gênesis 1 e Gênesis 2. Falávamos isto na quinta-feira passada. São os únicos 2 capítulos da Bíblia onde as coisas correm bem porque o mal ainda não bateu à porta. Em boa parte, até pode parecer, quando nós começamos a ler a Bíblia, os 2 primeiros capítulos do Gênesis, que tudo corre bem aí, também pelo facto de a ação de Gênesis 1 e 2 não ser numa cidade. Porque já nos vamos a perceber depois, não é para a mensagem de hoje, mas que a partir do momento em que as coisas começam a correr mal, curiosamente as cidades vão aparecer em cena. Então, nós, quando lemos a Bíblia, podemos até achar que tudo corre bem nos 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis, porque as pessoas não estão numa cidade. Podemos achar isto, não é? No certo sentido,
podemos dizer que os primeiros 2 capítulos do Gênesis dão-nos quase amor e uma cabana. Amor e uma cabana é o título deste sermão. Quase amor e uma cabana. Neste caso, dão Adão, Eva e um jardim. E o paraíso também é paraíso porque sugere que o amor, Adão e Eva, para ser vivido a sério, talvez encaixe melhor num lugar selvagem do que propriamente num condomínio de luxo. Não é isso que nós lemos aí no Gênesis 1 e 2. Quando chegamos ao 3º capítulo do Gênesis, que acabámos de ler, percebemos que o amor e a cabana deixam de ser o paraíso. Gênesis 1 e 2, quase amor e uma cabana. Quando chegamos ao fim, o amor e a cabana, no Gênesis 3, deixam de ser o paraíso. E vale a pena apontar para aquilo, o que é que fez com que Adão, Eva e um jardim deixasse de ser uma combinação perfeita. Se Adão, Eva e um jardim, segundo o Gênesis 1 e segundo o Gênesis 2, eram a combinação perfeita. Neste caso, o que é que estragou essa ligação? Não foi o jardim que deixou de ser o lugar perfeito para Adão e Eva, mas foi Adão e Eva que deixaram de ser as pessoas perfeitas para o jardim. Como assim? Foi aquilo que aconteceu dentro de Adão e Eva, e que nós estivemos a ler agora, foi aquilo que aconteceu dentro de Adão e Eva que gerou uma consequência negativa, consequência essa tão negativa que impediu que o jardim pudesse continuar a ser o lugar deles. Aquilo que aconteceu dentro de Adão e Eva foi de tal modo negativo que o jardim deixou de ser o lugar para eles. Reparem, não quer dizer que o jardim, que o Éden, deixou de agradar a Adão e Eva. Mas foi mais os habitantes, neste caso Adão e Eva, que deixaram de agradar ao lugar. E vale a pena explorar isto um bocadinho, porque é este facto, o facto de ter sido Adão e Eva que deixaram de ser pessoas para o jardim e não o jardim que deixou de ser o lugar para as pessoas. É este facto que torna a nossa fé cristã uma fé que, antes de falar naquilo que está errado no mundo, fala naquilo que está errado nas pessoas. É este facto de ter sido Adão e Eva que se tornaram as pessoas erradas para o jardim e não o jardim que deixou de ser o lugar perfeito para elas. É este facto que faz que quando os cristãos querem falar do mal, os cristãos não começam a falar pelo mal do mundo no geral. Os cristãos começam a falar pelo mal deles em particular. Podemos usar uma linguagem teológica e dizer assim, estamos a falar da antropologia cristã, a visão que os cristãos têm acerca de quem nós somos. Os acontecimentos do Éden, que nós acabámos de ler no capítulo 3, ao contrário do que muitos dizem, não são uma fábula infantil. O quê? Tu acreditas em Adão e Eva? Isso é mesmo uma coisa infantil. Isso é mesmo uma coisa ultrapassada. Reparem, bem pelo contrário, o facto de Eva ter trincado o fruto proibido é o que explica que qualquer pessoa que habita neste mundo tenha de, neste mundo, ser responsabilizado pelos seus próprios atos. Os acontecimentos do livro do Éden não são uma fábula para nos infantilizar perante as injustiças do mundo. Antes, pelo contrário. Gênesis 3 ensina-nos que as injustiças do mundo têm a explicação primordial dentro de quem nós somos. Portanto, a história que nós acreditamos que é real e concreta, de Eva e Adão terem trincado o fruto proibido, não serve para as pessoas se desculparem e dizer eu não tenho culpa de ser pecador porque quem trincou o fruto proibido não fui eu, foi Adão e Eva. Não, é precisamente o contrário. Pelo facto de Adão e Eva terem trincado o fruto proibido, nós sabemos que qualquer ser humano que existe, quando pensa no mal, tem de começar a pensar em si mesmo. Na antropologia cristã, usamos este termo, isto é o que se chama a doutrina do pecado original. É a consequência daquilo que aconteceu no Éden, que nós acabámos de ler, descritos nos eventos deste 3º capítulo. É a doutrina do pecado original. O pecado original diz que todas as pessoas são pecadoras. Todas as pessoas são pecadoras. Não há uma exceção. E é a doutrina deste pecado original que, em termos práticos, me vai inspirar a que de cada vez que, por exemplo, eu me deparo com alguma coisa má, eu não vou avaliar essa coisa má independentemente de quem eu sou. Quero explicar isto bem. O pecado original,
nós acreditarmos que todos os seres humanos são maus por natureza, é aquilo que faz que sempre que haja uma coisa má que aconteça, eu não posso pensar nessa coisa má que aconteça, independentemente do facto de eu próprio ser mau também. O mal que eu contemplo, e que pode até ser, vamos pensar, o mal... Bem, é ligar a televisão, não é? Pensarmos em qualquer coisa que nas notícias nós vemos que coisa horrível. E pensem numa coisa que vos é horrível e que não foi feita por vocês. Ok? Como é que um cristão se posiciona quando pensa numa coisa horrível que foi feita, mas não foi feita por ele? Como é que o cristão se depara com isso? O cristão não pode pensar numa coisa horrível que alguém fez fora do reconhecimento que poderia ter sido ele a fazê-la. Quando nós olhamos para uma coisa má que alguém fez, um cristão regrador aí podia ter sido eu a fazer isto. Eu não vou olhar para o mal independentemente de quem eu sou. Reparem, isto não faz com que eu vá relativizar o erro do outro. Porque alguém pode dizer, então isso é ótimo. Então, se alguém faz uma coisa má, vai a tribunal, o juiz diz, eu sou cristão, podia ter sido eu a fazer, vai-te embora. Não, isto não nos leva a relativizar o erro do outro. Mas leva-nos a apreciar o que o outro fez com uma justiça diferente. Se o outro errou, a melhor maneira que eu tenho de tratar do assunto não é aplicar um critério que me retira do problema. Eu poderei e deverei ser justo com quem erra, há alturas para castigar, precisamente porque a justiça que eu vou aplicar não existe por eu ser externo ao erro. Frase um bocado complicada, deixem-me voltar a dizê-la. Poderei e deverei ser justo para quem erra, precisamente porque a justiça que eu aplico não existe por eu ser perfeito, não existe por eu ser externo ao erro. O único que é externo ao erro é Deus. Logo, eu posso aplicar justiça e devo aplicar justiça. As nossas sociedades devem ser sociedades que sabem perdoar e que sabem castigar. Mas em qualquer um desses gestos, sobretudo nos gestos de castigar, nós temos de saber que sempre que eu aplico uma justiça sobre alguém, eu estou a recordar-me que eu faço parte daquele processo. Que poderia ter sido eu a fazer aquele erro. Eu não posso olhar para a existência do mal no mundo independentemente da existência do mal em mim. Eu não posso olhar para a existência de mal no mundo independentemente da existência do mal em mim. Queridos irmãos, isso é uma grande tarefa para nós. A nossa tendência pecaminosa, quando vemos alguma tragédia acontecer, muitas vezes é nós falarmos dessa tragédia como se nós fôssemos incapazes de a cometer. O pecado original é aquilo que não permite que nenhum cristão olhe para um mal feito por alguém como espectador. O cristão sabe que poderia ter sido ele a fazê-lo. E por causa disso, quando nós pensamos no mal, na existência do mal, nós não começamos por pensar nas coisas que os outros fazem. Por causa de Gênesis 3, nós começamos por pensar naquilo que eu faço de mal. Por isso, o cristianismo é uma religião que tem espaço para o castigo e que, graças a Deus, tem espaço para o perdão. Adão e Eva deixaram de ser os habitantes que agradavam ao jardim, também porque tomaram uma decisão contrária ao respeito original que eles deviam àquele espaço. Porquê é que Adão e Eva deixaram de ser habitantes do jardim? Nós lemos. Também porque, na decisão que eles tomaram, eles romperam o equilíbrio que era preciso ser mantido para que eles lá continuassem. Que equilíbrio era esse? Para percebermos, vamos rapidamente olhar para o texto novamente, em Gênesis 3. Vamos novamente olhar só para vermos a par e passo a tentação de Satanás a Eva. Quando Satanás, em forma de serpente, tenta Eva, ele fala dizendo: Deus impediu-vos de comerem todas as árvores do jardim. Não é? No versículo 1 do capítulo 3. Eva corrige bem a serpente dizendo: calma lá, não foi bem isso que Deus disse. De facto, Deus só nos proibiu de comermos de uma árvore. Todas as outras nós podemos comer. Vemos isso no verso 3. Não podemos comer da árvore do meio do jardim, porque se o fizermos, vamos morrer. Ao que a serpente não desarma e sugere que não, de maneira nenhuma, vocês não hão de morrer. Pelo contrário, vocês vão ficar com os olhos abertos por comerem do fruto proibido e vão conhecer o bem e o mal como Deus conhece. Vemos isso no verso 4 e verso 5.
E o resto da história nós conhecemos, acabámos de a ler, vai ao tom da forte trincada de Eva, que rapidamente se torna a forte trincada de Adão. Em que é que esta decisão se revela contrária ao respeito que Adão e Eva tinham de ter por aquele lugar? Rapidamente, vamos folhear capítulo 1 e capítulo 2. Folheiem só para se contextualizar aí. Só capítulo 1 e 2 para verem a par e passo a maneira como Deus cria aquilo que Deus pede. Gênesis 1 e 2. Ora, nos 2 primeiros capítulos do Gênesis, nós assistimos à criação do mundo num ambiente que descreve Deus como, podemos chamar-lhe assim, falámos isto há 2 meses, como um feliz arquiteto. Deus é um feliz arquiteto. Aquilo que Ele constrói muito bem. Mas Deus não é só um feliz arquiteto. Deus também é um feliz escritor. Falámos nisso. Porque criou o mundo a partir da palavra. Deus criou o mundo a partir da palavra, é um escritor, e resolveu acrescentar personagens à história. Se o mundo, a sua arquitetura, era bom, o homem e a mulher, as suas personagens, são ainda melhores. Se o mundo, a arquitetura de Deus, era bom, Deus diz é bom, o homem e a mulher, as personagens deste escritor, ainda são melhores. Reparem, Adão e Eva têm uma importância tal que manifestam mais perfeitamente o talento criativo de Deus do que, por exemplo, a natureza. A ideia é, Deus faz a natureza e nós dizemos, este arquiteto é mesmo bom. Mas quando Deus faz Adão e Eva, nós dizemos, este arquiteto é excelente. Portanto, há uma subida da qualidade à medida que Deus vai criando. E isto estabelece, como falámos há 2 meses, quando conversámos acerca do descanso, um equilíbrio único. Criador, criaturas e criação. Batemos muito nesta tecla em julho. Criador, criaturas, criação. Esta é também a ordem decrescente em termos de importância. Primeiro está Deus, depois estão as pessoas e, por último, a natureza. Este equilíbrio no Jardim do Éden era tão valioso que pedia uma dinâmica que respeitasse este equilíbrio. Adão e Eva eram chamados a cuidar da natureza, estavam acima dela, cuidavam a natureza como os próprios agentes de Deus. Ou seja, não era só Deus que era arquiteto e escritor, Deus é também um jardineiro. E que delega essas funções de jardinar a Adão e a Eva. Ele dá o seu talento às suas criaturas. O respeito que Adão e Eva devem ao espaço do jardim que habitam começa por reconhecerem que aquele espaço não lhes pertence por direito, mas pertence-lhes por dádiva. Adão e Eva são criaturas e não são o Criador. Adão e Eva são criaturas num jardim que foi criado. Elas não são os criadores do jardim. Logo, o relacionamento que estabelecem com o jardim do Éden não pode ser o de donos, mas tem de ser o de delegados. Adão e Eva não são donos do jardim. Eles são delegados, são cuidadores do jardim. Deus é que é o dono. E com a naturalidade de ser dono, Deus deu-lhes instruções acerca do espaço, daquilo que eles deviam fazer e daquilo que eles não deviam fazer. Deus é um dono de generosidade extravagante, queridos irmãos. Adão e Eva podiam comer de todos os frutos, exceto de um. O Éden também é um paraíso, porque Adão e Eva desfrutam de um jardim que não plantaram. Eles agora vão ajudar. Mas eles não plantaram e eles foram postos para cuidar de uma coisa que não foram eles que tiveram de fazer. E Deus não lhes cobrou nada por isso. Claro que esta é a razão que nos leva a falar da importância do trabalho. Não vou voltar a repetir muito, porque os irmãos ouviram muito sobre isto, quer nos sermões sobre a preguiça há 2 anos, quer sobre o descanso. Mas o paraíso não era paraíso por não existir trabalho, como nós já falámos. Os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis são espaços de perfeição. E sendo espaços de perfeição, têm espaço para o trabalho. Deus responsabilizou primeiro Adão na tarefa de dar nomes aos animais e depois, com a criação de Eva, o casal fica responsável de ter domínio sobre os peixes, as aves, a terra e de encher essa terra com os seus próprios filhos. Aquilo que nós chamamos em Gênesis 1, 28 vezes após vezes, e agora a Igreja numa só voz diz, aquilo que nós chamamos em Gênesis 1, 28 de uma só voz, isso mesmo. Foi só uma voz. Foi João Parreira, mandato cultural. Obrigado, João. Em linguagem teológica é assim que nós chamamos. Ou seja, o paraíso é paraíso também por proporcionar um bom trabalho aos seus habitantes. Ao contrário do que muitos julgam, o trabalho é da ordem do paraíso. A questão é que no 3º capítulo do livro de Gênesis, a relação apropriada entre Criador, criatura e criação sofre um rombo irrecuperável aqui. Satanás conseguiu, quando falou com Eva, fazê-la esquecer, e eu vou dizer devagar, porque é importante percebermos isto. Satanás conseguiu, no diálogo com Eva,
fazê-la esquecer que o pouco que da criação não lhe estava acessível. O que é que não lhe estava acessível? Era o fruto da árvore. Só uma árvore. O diabo conseguiu fazer Eva esquecer que o pouco que eles não podiam comer era em função do muito a que eles tinham acesso. E Satanás continua a fazer o mesmo truque connosco. Se nós pensarmos em todas as possibilidades que nós temos de liberdade para fazer coisas, nós geralmente obcecamos-nos numa coisa apenas que Deus nos proíbe e achamos, como eu não posso fazer isto, eu não sou uma criatura livre. Esse é o truque de Satanás. Naquela hora, o diabo consegue enganar Eva a dizer, estás a ver, como tu não comes de uma fruta, não és livre. Quando Eva e Adão tinham liberdade para comer de tudo. Portanto, o pouco daquilo que eles não podiam fazer era em função do muito que eles podiam fazer. Nós continuamos a cair na esparrela de Satanás. Se alguma parte que não podia ser experimentada do lugar que Adão e Eva habitavam, era para que eles não se esquecessem que o domínio que tinham do jardim era dado e não devido. Percebam, se havia alguma coisa que eu não podia fazer em algo que me tinha sido dado, era para que eu me lembrasse que aquilo que eu estava a cuidar não era meu, era-me dado, não me era devido. Adão e Eva poderiam e deveriam ser criaturas livres, mas não simulações baratas do Criador. Eles não se deviam julgar o Criador. O fruto proibido também servia para dizer que o omnipotente há só um, e Ele é Deus. O fruto proibido também está lá para nós percebermos que a única pessoa que pode fazer tudo é Deus. Eu não sou omnipotente. Os frutos proibidos na nossa vida estão na nossa vida para nos dizer nós não somos omnipotentes. Nós vivemos uma vida que não nos é devida, nós vivemos uma vida que nos é dada. Imagina, era a mesma coisa para aqueles que estiveram a passar férias agora. Provavelmente alguns podem ter passado férias em casa de amigos. Tenho uma casa excelente, empreste. E nós, que bom. Ficariam ofendidos se chegassem lá e houvesse alguns armários que estivessem fechados, ou que nós, olha, não mexas ali, nós metemos ali algumas tralhas dos bibelôs e tal, e como vocês vêm, vocês são trazem miúdos, nós por uma questão de segurança protegemos ali, não mexam ali. Nós ficaríamos ofendidos. Que horror! Como é que é possível convidar-nos para virem cá e agora não nos deixam mexer naquele armário? No entanto, é isso que Satanás faz. Como há um armário que nós não podemos mexer, que horror! E esquecemos que estamos a passar umas férias livres, sem pagar nada, num gesto de amizade. Num gesto de amizade extravagante. Ao pecar, Eva trocou a liberdade da criatura pela imitação do Criador. E agora usa a imitação no mau sentido, porque há um bom sentido de nós imitarmos Deus. Mas este é um mau sentido, é um sentido de macaquear. Aliás, é interessante que em muitas alturas o macaco era um animal usado para descrever algumas qualidades de Satanás, no sentido em que ele macaqueia Deus. E foi Adão e Eva que acabaram a fazer a mesma coisa. O pecado de Adão e Eva reescreveu de uma maneira tosca o equilíbrio entre Criador, criaturas e criação para um de criaturas, Criador e criação. Quando Eva e Adão trincam do fruto proibido, na Bíblia não diz que é maçã. Quando trincam do fruto proibido, o equilíbrio deixou de ser Criador, criaturas e criação e passou a estar a ser criaturas. Criador e criação. O pecado original existe porque a determinada altura duvidamos do que Deus nos diz para termos o que Deus não nos deu. O pecado original acontece porque a determinada altura nós duvidamos do que Deus nos diz para nós termos aquilo que Deus não nos deu. Comportamos-nos como donos e não como delegados. É facto que Adão e Eva se terem comportado como donos de criação e não como criaturas delegadas, é isto que quebrou o respeito original que eles deviam àquele espaço. Como já vimos, não foi o jardim que deixou de ser o lugar perfeito para Adão e Eva, mas foi Adão e Eva que deixaram de ser as pessoas perfeitas para o jardim. Isto é muito importante porque é o que nos assegura que por trás de alguma pessoa que não encaixa bem num lugar, está sempre um problema anterior dentro da pessoa. E é aqui que eu gostaria de terminar aplicando. Por detrás de alguma pessoa que por alguma razão não encaixa bem no lugar, o problema não começa no lugar, o problema começa sempre dentro da pessoa. A doutrina do pecado original é o que explica a nossa ecologia insuficiente.
os nossos problemas com os sítios, com os lugares, sejam lugares mais povoados, grandes cidades ou sejam aldeias, começam sempre, os nossos problemas com esses lugares começam sempre com aquilo que povoa o nosso coração. Ou fazendo ainda uma ligação mais direta ao assunto desta série de mensagens. Quando nós vamos falar da cidade enquanto espaço, o que na prática nós vamos estar a fazer é falar do nosso próprio coração. Sempre que nós vamos falar de lugares a partir de Gênesis 3, nós percebemos, espera aí, a questão fundamental não começa no lugar, começa com o que aconteceu dentro dos habitantes do lugar. Por isso nós falamos do nosso coração. Também é um reconhecimento desta natureza interna, de qualquer inadequação externa. Quando alguma pessoa não está bem no lugar, fundamentalmente é uma questão do que está dentro da pessoa. É a partir daqui que nós podemos falar sobre cidade, sobre campo e percebermos, espera aí, o bem ou o mal não está nas coisas. O que é que, em Marcos 7, curiosamente nós lemos hoje esse texto, em Marcos 7 o Senhor Jesus explica que aquilo que nos prejudica não são as coisas que vêm de fora, são as coisas que vêm de dentro. É isso que contamina o homem. Logo, reparem, aplicando isto ao assunto dos lugares, significa que para Deus não há lugares que tenham o monopólio de serem sítios bons. A cidade não é boa por ser cidade ou o campo não é bom por ser campo. Nós depois vamos explorar isto um bocado melhor. Porque às vezes nós albergamos uma espécie de paganismo mediterrâneo em achar que no campo é que as pessoas são boas e na cidade elas são más. A Bíblia desmistifica isto. Precisamente tendo em conta que a cidade vai começar por ser um sítio mau. Mas depois, por isso é que nós vamos estudar, fazer este caminho. Reparem, o padrão bíblico, pelo contrário, é fazer depender o sucesso do campo ou o sucesso da cidade do coração dos seus habitantes. Daí, a cidadania, nós sermos cidadãos, é para os cristãos uma questão muito mais ampla do que parece. Não estamos no campo ou na cidade por acaso. Nós estamos no campo ou na cidade para os habitarmos aí integralmente, enquanto pessoas que têm um corpo e pessoas que têm um espírito. É certo que o destaque nesta série vai sobretudo para as cidades, como um lugar de uma carência maior do nosso testemunho cristão. E por uma razão, queridos irmãos, nós vivemos nas cidades, nós estamos aqui, alguns podem estar em sítios um bocadinho mais recuados, mas no geral a nossa vida é marcada pela cidade, ou de Lisboa ou os seus subúrbios. E por causa disso, neste sentido, a nossa preocupação é ler a cidade na Bíblia. E vamos perceber, e isto é interessante, e vamos perceber que a cidade reclama um papel profético que se destaca do campo. Mas esta diferenciação, lembrem-se, é em função do coração. Não em função do lugar, é em função do coração. Por isso, o nosso objetivo nesta série não é converter ninguém à cidade. Ora, cidade. Agora, aliás, se os irmãos repararem, a cidade tornou-se um nome da moda no meio evangélico. Agora, a moda é dar nome Igreja da Cidade. Atenção, nada contra. Hein? Eu sou amigo dos pastores que têm cidade no nome. Mas percebemos que hoje é uma coisa que está na moda e tal. Quando a igreja é para a frente, tem um método da cidade. Por um lado, isto é excelente. É sinal que nós queremos perceber que estarmos num determinado sítio nos deve chamar a determinadas coisas. O nosso objetivo não é converter ninguém à cidade, mas é converter a cidade ao coração. Ainda vamos tomar a ceia do Senhor, mas eu quero terminar ainda dizendo isto. E pedi aos irmãos que pudessem ir para Apocalipse 22. Pudessem abrir em Apocalipse 22. Nesta manhã em que nós entramos apenas no assunto, eu quero, todavia, deixar claro uma coisa. A única possibilidade de resolver a nossa inadequação, de encaixarmos neste esquema de criação, criaturas acima e Criador, é nós percebermos que a solução para nós vivermos esta relação da maneira certa está no Senhor Jesus. E porquê é que está no Senhor Jesus? Reparem, o Senhor Jesus consegue uma coisa única que mais ninguém consegue. O Senhor Jesus é o Criador que se fez de criatura para que nós fôssemos uma nova criação. Por isso é que nós acreditamos que aquilo que Jesus fez, entre muitas coisas, tem a capacidade de reformar o nosso relacionamento, quer com Deus, quer com as criaturas, quer com a natureza.
Por isso é que o cristão não está apenas preso numa relação vertical com Deus. Porque Jesus é o Criador que se fez criatura para fazer de nós nova criação. Nós temos uma relação vertical com Deus, temos uma relação horizontal com os outros e temos uma responsabilidade para com a cultura da qual fazemos parte. Os lugares certamente continuam a ser importantes para nós, queridos irmãos. Mas nós podemos viver nos lugares porque somos mais do que aquilo que os lugares fazem em nós. Nós somos mais do que aquilo que os lugares fazem em nós. Para alguns de nós, nesta manhã, algumas das maiores dificuldades na vida são encaixar, às vezes no seu trabalho, encaixar na sua família. E a tentação é nós acharmos que o problema está no lugar. Eu estou no lugar errado. Queridos irmãos, às vezes, de facto, nós colocamos no lugar errado. Eu não quero retirar esta possibilidade. Mas uma das coisas que eu gostaria de chamar os irmãos com entusiasmo para esta série é entenderem que, a partir do momento em que eu sei que a primeira coisa que correu mal foi aquela que corre mal dentro do meu coração, eu vou ter liberdade para viver de outra maneira nos lugares onde eu estou. Mesmo quando eles não são lugares que me agradam totalmente, eu vou saber que o pior que existe não é o mal do lugar, mas que o pior que existe é aquilo que começa no coração dos homens, porque foi isso que tirou Adão e Eva do paraíso. O meu plano é, no final de todas as mensagens, terminar sempre em Apocalipse 22. Irmãos, já lá estão? Nós vamos falar de cidades e eu acho que não há outro texto como este para nos falar na cidade. Eu não vou ler o capítulo 22 inteiro, mas gostaria que os irmãos colocassem os vossos olhos lá. Reparem em Apocalipse 22. A descrição da nova Jerusalém. Eu vou dar alguns segundos para os irmãos fazerem uma leitura rápida. Não precisam de a fazer linha a linha, mas assim uma leitura rápida de algumas características da nova Jerusalém. Para lembrar aos irmãos, domingo após domingo, nesta série de mensagens, que nós fomos criados para estarmos na cidade eterna. Um Éden urbanizado. Vou dar alguns segundos para os irmãos poderem colocar os vossos olhos em Apocalipse 22. Podem ler até um bocadinho antes, no capítulo 21, porque no capítulo 21 é feita uma descrição muito interessante da Nova Jerusalém. Quero terminar lendo os versos 6 até ao verso... Do verso 6... Não, do verso 1 até ao verso 5. Apocalipse 22, 1 a 5. E chamo os diáconos para poderem vir servir a ceia enquanto fazemos esta leitura final. Reparem o que diz a palavra. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Deixem-me fazer uma paragem, queridos irmãos. Ponha este texto a falar com Gênesis 13 e perceba o que está aqui a ser dito. Agora a árvore no centro do jardim é para alimentar todos os povos. Perceba o arco. Entenda o refazer que Deus está a fazer em relação ao mal que nós praticamos. Verso 3. Adão e Eva saíram do paraíso amaldiçoados. Repara agora este jardim urbanizado que o Éden é. Repara o que ele diz. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Versículo 4. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos ajude.